deve a Cristo receber pra ser seu Salvador. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui de volta para continuarmos a falar da história da criação, o assunto da nossa escola dominical, das nossas classes de escola dominical. Nós já falamos que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o onipotente, o todo-poderoso, e apenas pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas que nós conhecemos. Criou a mim, criou a você também. E por isso nós somos felizes, porque temos um Criador que nos ama muito. E pela sua palavra Ele nos criou, Ele criou todas as coisas. E nós vemos que desde o princípio nada havia, então Deus em 7 dias, em 6 dias ou melhor, criou todas as coisas. No 6º dia, como nós vimos nas aulas passadas, Deus criou os animais selváticos e os animais domésticos. E neste dia especialmente, Ele criou também o homem. E nós vimos isso na aula passada, como foi a criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra, né? Não havia nada, e Deus criou todas as coisas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. Então, além de todas as coisas que Deus já havia criado, nos 6 dias da criação, Deus também criou o homem do pó da terra. O homem, como os animais, da mesma essência, do mesmo material, né, do pó da terra. Mas o homem tinha algo que o diferenciava de todos os outros animais, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como todas as coisas, o homem também foi criado pela palavra poderosa do Senhor. Quando Deus criava as coisas, a Bíblia registra que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, pela palavra poderosa do Senhor, todas as coisas vieram a existir, e assim também o homem. O homem em especial tem inteligência, que nós sabemos, ele tem a capacidade de falar, e a Bíblia diz que quando Deus soprou fôlego na narina do homem, ele passou a ser alma vivente. E não só isso, Deus deu a ele uma grande responsabilidade. A Bíblia diz também que Deus plantou um jardim maravilhoso, que foi chamado Jardim do Éden, e ali Deus colocou Adão. Mais para frente fala que Deus criou homem e mulher os criou à imagem e semelhança de Deus. E nós já falamos então da criação de Adão, da responsabilidade de Adão. E Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden para cuidar do jardim, para cuidar de todas as coisas, para dar nome a todos os animais, os domésticos, os selvagens, essa responsabilidade ele tinha para alimentá-los também, para cuidar de tudo que havia no jardim. E no jardim Deus tinha contato com Adão, Deus visitava Adão, conversava com ele. Mas Deus deu uma ordem para ele. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Está aqui registrada na palavra de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia muitas árvores nesse jardim e Deus disse a Adão, você pode comer livremente, pode alimentar os animais livremente de todas as árvores do jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto você não deve comer. Essa é a ordem que eu estou dando, além da responsabilidade sobre você de cuidar do jardim, de ser um mordomo do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então Adão sabia, tinha conhecimento dessa ordem que Deus havia dado e era muito feliz nesse jardim.
Tudo funcionava bem nesse jardim. Era um jardim maravilhoso, era o jardim de Deus. E Adão foi nomeando os animais e olhando e verificando. E Deus observava Adão vivendo ali no jardim, dando nome aos animais. Para cada animal havia um animal da mesma natureza. Então tinha cachorro, cadela, gato, gata, leão, leoa, né? Os animais tinham seus companheiros idôneos da mesma natureza, tinham seus iguais, né? Os seus parceiros iguais. Mas ao homem não se achava uma parceira que lhe fosse idônea. E isso no capítulo 2 fala quando vai falar da formação da mulher, que é o que nós vamos ver hoje. Então, como foi que Deus formou a mulher? Deus do pó da terra, pela sua palavra criadora, disse Deus, porque lá no texto diz assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aquela palavra criadora de Deus, disse Deus, e as coisas vieram a existir. Assim aconteceu com o homem. E com a mulher, como será que foi? Disse mais o Senhor Deus, novamente a palavra criadora de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus ia criar uma companhia para Adão, porque Deus pretendia formar a primeira família. Homem e mulher os criou. Então disse Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora. O que é uma auxiliadora? É alguém que ajuda, é alguém que colabora, é alguém que está junto. E foi assim que Deus criou a mulher. Então a Bíblia relata que Deus, pensando nisso, criou a mulher, porque não se achava uma companheira como havia dos outros animais. E Deus pretendia formar a primeira família e dar a responsabilidade a essa família de cumprir a ordem de viver para a glória de Deus em família. Viver para a glória de Deus cuidando do jardim, viver para a glória de Deus em família e viver para a glória de Deus. Então, como será que Deus criou a mulher? Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e ele dormiu profundamente. A Bíblia diz que Deus retirou do lado de Adão uma costela e ele tomou essa costela e da costela Deus formou a Eva. Quando Adão acordou e viu a Eva, sua companheira idônea, que também era capaz de falar, de pensar, de se comunicar, tinha a inteligência, tinha a ciência das coisas. Ele disse o seguinte: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então foi assim que Deus criou Eva. A partir de um osso da costela. Então Eva também era do pó da terra, Eva também foi criada pela palavra poderosa, criadora de Deus, porque disse Deus, não é bom que o homem esteja só, e eu lhe farei uma companheira. E essa companheira vai constituir a primeira família para cuidar desse jardim no qual eu pus esse primeiro casal. E lá em Gênesis 1:28, olha o que Deus disse quando criou as coisas do sexto dia e especialmente disse a esse casal. Deus, pois, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus disse a eles o seguinte:
Estou criando a primeira família. Cresçam, multipliquem, tenham filhos, constituam a família, cuidem da família, cuidem do jardim, trabalhem nesse jardim. Dominar o jardim, os animais, as coisas do jardim é cuidar. Eles fizeram isso, eles nomearam, deram nome aos animais, cuidaram desse jardim e, em especial, eles também podiam ter contato com Deus, né? Então são 3 coisas que Deus mandou, né? Mandou manter o relacionamento com Ele, serem obedientes, então não podiam comer da árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Era um mandato espiritual, manter sempre comunhão com o Criador, o maravilhoso Criador, o Todo-Poderoso, estar com Deus, viver felizes nesse jardim, viver dentro da sua inocência. Diz que eles andavam nus e não tinham vergonha, porque eles eram inocentes, não havia maldade no coração deles e eles podiam viver assim, obedecendo a Deus, conversando com Deus todo dia. Espiritual, mandato espiritual. Eles também deviam cuidar do jardim, mandato cultural. E eles deveriam cuidar da família, amar um ao outro, ser felizes, cuidar dos filhos, ensinar aos filhos o relacionamento com Deus. É para isso que serve a nossa família, não é mesmo? Para que nós cresçamos felizes, para que nós amemos uns aos outros, colaboremos uns com os outros, possamos ter comunhão com Deus. Por isso Deus criou todas essas coisas maravilhosas, para a glória do nome dEle. Para a honra e glória de Deus, todas as coisas foram criadas. Então, quando a gente canta, quando a gente olha tudo aquilo que Deus criou, quando a gente pensa que Deus criou eu e você, nós ficamos muito felizes e nós louvamos ao nosso Criador. Deus é o nosso Criador. A Ele toda a nossa adoração. Na próxima aula nós vamos ver se as coisas aconteceram bem nesse jardim, se ficaram o tempo todo bem, se eles viveram felizes nesse jardim ou se aconteceu alguma coisa nesse jardim. Parece que aconteceu alguma coisa, então não percam a próxima aula. Tchau!